Abre a palavra de Deus, 1 Timóteo 1,17. 1 Timóteo 1,17. Vamos ver o que Paulo vem nos falar ao presbítero, ao pastor Timóteo. Aleluia, Jesus. Tu és a palavra, tu és o verbo vivo. Se revela a cada um de nós nessa noite, Jesus. Nós queremos conhecer um pouco mais de Ti. 1 Timóteo 1,17. A palavra do Senhor diz assim: assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos fazer esse louvor a Ele, querido. Eu digo e você repete. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. 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 Toda a glória a Ti, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, por esse momento da palavra. Eu trago cativo aqui a atenção de todas as mentes, de todos os corações, que possam entender a Tua palavra nessa noite. Espírito Santo do Senhor, Tu que inspiraste a Tua palavra, a Bíblia, fala conosco agora e revela mais desse Jesus maravilhoso. Amém. Você pode se assentar, querido. Eu quero falar nessa noite, querido, na direção do Espírito de Deus. Por que Jesus é único? Porque em toda a história, em toda a criação de Deus, Ele é único. Porque Ele é chamado Filho unigênito. Porque em tudo Ele tem primazia. Porque não há comparação e não há um ser sequer que possa ser comparado a Jesus Cristo. Nós sabemos, querido, que depois que Adão e Eva pecaram, os homens têm construído e têm inventado das suas mentes tantos deuses para ser adorado. Se a gente for contar hoje, em toda a cultura, etnia, toda a nação, em todo o continente, e fôssemos somar o quanto de deuses existem que os homens criaram para ser adorado. Deuses que na realidade, como diz Paulo, não são deuses, mas são demônios, que têm nome de Deus, nome de protetor disso, protetor daquilo, guardador daquele outro. Quantos deuses existem? Não sei, querido, são milhares, milhares e mais milhares. Mas eu posso dizer uma coisa para você, e a Bíblia garante isso. Nós lemos aqui, Deus único. Diz assim comigo, Jesus é único. É o único Deus, digno de ser adorado. Aleluia. Amém, querido? Não existe igual a Ele. Eu quero com você passear um pouquinho em algumas partes da Bíblia e trazendo algumas características, querido, para a gente entender. É claro que nós não temos como falar tudo de Jesus em um culto, nós vamos passar a eternidade toda conhecendo Ele, mas eu quero aqui fazer uma síntese com você, para que você entenda. Nessa noite você saia daqui com um pouco mais de profundidade, sabendo por que Jesus é único. Por que não dá para comparar com Ele o Buda? Por que não dá para comparar com Ele os deuses olímpicos? Por que não dá para comparar com Ele os deuses da Roma? Por que não dá para comparar com Ele, querido? Tantos deuses que existem. Porque somente Ele é assim. Por que não dá para comparar lá com Ele? E nós vamos entender por quê. Nós vamos sair nessa noite aqui descansado com o nosso coração, que nós encontramos o verdadeiro e o único. Amém? Você vai dizer, por quê? Nós vamos entender o porquê. Amém.
E eu quero começar falando com você, dizendo que Ele é único, primeiro pelo seu nascimento. A palavra de Deus diz assim, em João 1,14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Querido, você pode procurar em toda a história de todos os deuses que existem, nenhum deles saiu do celeste para vir na carne, se encarnar no meio da sua criação para salvá-la. A Bíblia diz que Jesus, olha lá, ele não foi gerado por homem. E é o único em toda a história que tem essa história, é verdadeira e a gente conhece, que se fez carne no ventre de Maria. Não teve participação de homem. Ele entrou ali no ventre de Maria e ele se fez carne para nascer de uma maneira milagrosa. Amém? Você vai ver que não existe nenhum Deus de nenhuma religião que se encarnou, que se fez carne, que nasceu e viveu no meio da sua criação para salvá-la. Jesus é o único. Você não vai conseguir achar em nenhuma lenda, em nenhuma história, que algum Deus se encarnou. Mas Ele, tendo toda a glória no céu, e diz a palavra de Deus em Filipenses capítulo 2, versículo 6, que Ele largou essa glória para vir se encarnar, e fazer servo de todos nós, para nos servir. Amém? Ele é único por causa do seu nascimento. Tantos deuses que se conhecem. O Buda precisou de um pai e de uma mãe. Confúcio precisou de um pai e de uma mãe. Até os que são chamados santos aí pela igreja romana, todos precisaram de um pai e de uma mãe. Mas Jesus se fez carne. Amém? Ele é único pelo seu nascimento. Ele também é único pela vida que ele viveu como um homem. A palavra do Senhor em Hebreus capítulo 4, versículo 15 diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança. Mas termina o versículo dizendo, mas sem pecado. Diz assim comigo, mas sem pecado. Diz de novo, mas sem pecado. Ele foi único, porque foi o único homem que viveu 33 anos e nunca pecou. Nunca passou um pensamento sequer maligno na mente dele. Nunca passou um pensamento pornográfico e malicioso. Nunca saiu de sua boca uma mentira e uma palavra torpe. Ele nunca teve ira. Ele nunca teve mágoa. Ele foi único pelo seu nascimento. Ele foi único pela sua vida. Querido, muitos santos que são chamados para lá e para cá, que a gente vê, todos pecaram. A Bíblia diz que o homem já nasce no pecado. Quando ele nasce, ele traz a descendência de Adão, e no seu sangue está contaminado. Ele já nasce em pecado. Então por isso não existe homem santo, e nem mulher santa, no sentido de perfeito. Todos já nascem em pecado, todos nascem com tendência de pecado, mas Jesus não teve participação de um pai. A semente não foi de José, na realidade, José só cuidou de Jesus, mas a semente, diz a Bíblia, que foi o Espírito Santo que ali colocou, e ele viveu como um homem santo. Poderia pecar, viu, querido? Muito embora ele nascendo sem a descendência pecaminosa de Adão, ele foi levado para o deserto para ser tentado. Se o diabo foi tentar ele no deserto depois, naqueles 40 dias, é porque ele poderia cair. Só que ele resistiu por amor de cada um de nós. Porque eu vou dizer para você, se Jesus comete um pecado, o sangue que ele derramaria na cruz não serviria para nos salvar.
Por isso, querido, todos os dias, lembra disso. Jesus lutou 30 anos para não pecar, para permanecer santo como Ele era, para que você pudesse ter entrada no céu, para que você pudesse ser livre do inferno, livre da condenação, livre do juízo de Deus, livre da ira de Deus. Então todos os dias nosso coração tem que se comover, e tem que dar glória para Ele. Tem gente que fica falando assim, ou que tem esse pensamento, às vezes não fala. Aí não tem motivo para dar glória para Deus. Eu continuo ainda meio duro, né? Eu continuo meio desempregado. Eu tenho um problema aqui, um problema ali. Querido, o maior problema da humanidade era o inferno. Jesus nos livrou de lá. E por causa dele o nosso nome está arrolado no céu. Isso é a maior alegria da nossa vida, porque ele viveu como um homem único, o único homem que nunca pecou. Eu pergunto para você, querido, não fale. Só essa semana, quantas vezes a gente já não pecou? Ele não pecou há 33 anos, mas essa semana, nós que já somos convertidos, será que nós não ficamos com uma magoazinha? Será que nós não tivemos uma discussãozinha aqui, uma coisinha ali? Será que nós não tivemos uma desconfiança, alguma coisa? E Ele nos perdoa, graças a Deus por isso, amém? Mas Ele não pecou, foi único, porque foi santo do nascimento até a cruz. Quando os homens estavam pregando Ele, querido, prego dói, sim ou não? Enfiar prego no pé dói, dói ou não dói? Eu sei que você está falando, você não sabe, você nunca levou, mas por algumas cicatrizes que você tem, por alguns machucados, você sabe o que dói as coisas. Estavam lá pregando, querido, aqueles pregam grande, aqueles caras metendo martelo. Você sabe o que ele tinha no coração? Que homem santo. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Santo do nascimento até o fim. Por que Jesus é único? Por causa disso. Amém? Único por causa do que mais? Ele é único, porque o Evangelho de João, se você ler o final, ele vai dizer assim, que ele escreveu as coisas aqui, mas ele disse assim, se eu fosse escrever tudo o que Jesus fez, nem o mundo conteria os livros. Nós temos um resumo do que Jesus fez aqui. Você sabe por que Jesus é único? Pelos seus milagres, pelos seus prodígios. Querido, ele encontrava com o leproso ficava limpo na hora. Ele encontrava com o cego, ele declarava vista ao cego. Ele encontrava o surdo o surdo ouvia, o mudo falava. Ele encontrava um coxo de nascença, o coxo andava. Ele encontrava o morto, ele tocava no morto e o morto voltava à vida. Lázaro há 4 dias morto. E ele vai lá e chama Lázaro para fora, sua voz tem poder. Me mostra, querido, algum Deus que fez um milagre desses, que se compara aos milagres de Jesus. É claro que os demônios fazem sinais por aí, no espiritismo e tanta coisa aí, mas são sinais de mentira, e nem se compara com os milagres que Jesus fez, e ainda faz. Jesus faz milagres, sim ou não? Ainda faz, sim ou não? Sim, querido. Quantas pessoas não estão sendo curadas de câncer, de AIDS? Quantos que os médicos já declararam, esse já não tem o que fazer, e as pessoas orem, e aquela pessoa sai daquela situação por um milagre de Jesus Cristo. Jesus Cristo não parou de trabalhar ainda. Amém? Se você nunca experimentou o milagre do Senhor, comece a conhecer Ele mais profundamente, e você vai ver que Ele vai começar também a fazer milagres na sua vida. Física, emocional, espiritual, familiar. Nós conhecemos uma pessoa aqui de Limeira, uma mulher, que ela estava indo para São Paulo, e na Anhanguera, eu não sei se foi um carro, não me lembro agora, mas acho que deve ter sido um caminhão que saiu da via e atravessou e passou em cima do carro dela. Ela era evangélica, a família dela evangélica, cristã.
ela perdeu 50% da massa encefálica. Não precisa ser médico para isso. Qualquer bobo fala, uma pessoa que perde 50% da massa encefálica não vive mais, só vegeta. E os médicos avisaram a família quando ela estava no hospital lá, só respirando por aparelhos, o aparelho lá, e disseram, olha, não tem o que fazer. Se ela viver, ela vai vegetar. Mas eu acredito, eles disseram que ela nem viva. Ela perdeu 50% da massa encefálica. O que os familiares fizeram? Foram lá no corredor e começaram a orar. Querido, aprenda uma coisa. Quem bate o martelo por último é sempre Jesus Cristo, amém? Ah, porque meu vizinho falou, porque não sei quem falou que não tem jeito. Você sempre diz assim, olha, quem bate o martelo por último sempre é Jesus. E oraram, e disseram em nome de Jesus, ela vai viver, ela vai voltar ao normal, faltando 50% da massa encefálica. E ela está aí viva para dar o testemunho, a gente conhece ela. Glória a Deus, Ele é único, porque só Ele pode fazer esse milagre. Querido, se fosse uma família, não estamos dizendo aqui, mas se fosse uma crença que não fosse em Jesus Cristo, pode chamar o Ogum, preto velho, pode fazer o que quiser. Esse tipo de coisa só Deus faz. Só Deus faz. Pode chamar o Dr. Fritz, do Espiritismo, não faz. Porque esse tipo de milagre, só Deus pode fazer. Por isso que nós temos o Deus único. Aquele que faz milagres e faz coisas que ninguém pode fazer. Josué, numa guerra, numa batalha no Velho Testamento, ele orou, porque estava acabando o dia, ele precisava derrotar todo o inimigo, e ele orou e disse, para sol e para lua. Onde você conhece um Deus que parou a terra? A terra parou por quase 24 horas, 23 horas e algumas coisas. Parou! Deus, querido, faz o impossível acontecer. Por que Jesus é único? Ele é único pelos seus milagres. Outra coisa que Ele é único, querido, eu não posso deixar de falar, porque em 1 João 2,2 vai dizer assim, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. É o único Deus que a gente conhece. Você não vai ver falar de história de nenhum outro também, que morreu por toda a humanidade. Pode procurar. Vai sobrar quem? Jesus. Foi o único que subiu numa cruz, depois de se encarnar e viver, para dizer, eu morro por toda a humanidade. Ele morreu para o estrupador, para o ladrão, para o assassino, para o mentiroso, para o roubador, para o avarento, para o idólatra. Ele morreu por todos. É claro que só alcança essa graça desse meio todo quem vai até Ele, mas Ele morreu por todos. Ele morreu por todos. Aliás, a maioria das seitas heréticas que tem por aí, eles nem acreditam em um Salvador e alguém que morreu por todos. Até porque os deuses deles não morreu por ninguém. Mas o nosso morreu. O nosso subiu à cruz e derramou sangue, gota por gota, para que eu e você pudéssemos ser lavados e remidos e purificados e santificados pelo sangue puro dele. Amém? Então Ele se torna único, porque a gente não conhece em nenhum lugar alguém que tenha morrido pela humanidade. E mesmo se tivesse, não valeria. Porque Deus, Ele só aceita sangue de inocente. Por que no Velho Testamento, como figura, Deus pediu para Moisés usar sangue de animais? Porque animais, eles são inocentes, sim ou não? Animais não têm malícia e maldade de pecado, eles agem por instinto. Então, é como se Deus dissesse assim, bom, até que não venha meu filho como um homem, e como um sangue de um homem inocente ser derramado por toda a humanidade, vamos usar o do cordeiro, do touro, do bezerro. E foi assim, até que ele viesse.
Até porque quando ele estava na fila para ser batizado por João Batista, onde ele ia começar o seu ministério com 30 anos, João Batista olhou ele na fila e diz o que para ele bem alto? Eis aí o Cordeiro de Deus, o Carneiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É o único que morreu por toda a humanidade. E Deus sentiu a sua ira ser apaziguada, porque ele foi propiciação, ele foi propício, o seu sangue foi levado até o céu, e Deus disse: agora todos que te aceitarem, a minha ira não cai sobre ele, meu juízo não vem sobre ele. Foi o único que morreu por toda a humanidade. Amém? E eu quero dizer aqui também mais uma coisa, que Jesus é único. É porque foi o único, e isso é um dos pontos mais importantes também, não que os outros não sejam, foi o único que ressuscitou de entre os mortos. Foi o único homem que viveu, deixou-se morrer, porque ninguém matou ele, viu, querido? É ele que deixou levar para a cruz, porque se ele não quisesse, ninguém tocaria nele. Você sabe que quando foi prender Jesus, lá no Getsemane, naquela noite, os guardas chegaram lá e perguntaram para ele: você é Jesus? E quando ele disse: eu sou, o que aconteceu? A Bíblia diz que todos caíram no chão, só dele falar eu sou. Você imagina se ele pede alguma coisa. Então ninguém matou Jesus, é ele que foi ao matadouro por cada um de nós. Só que também foi o único que por si próprio, ele levantou da sepultura ao terceiro dia. Me fala o nome de alguém que fez isso. Me fala. Ninguém conseguiu até hoje sair da sepultura. Para os crentes ainda tem uma promessa futura, porque ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, e mesmo que alguém ainda morra, ressuscitará. Ele vai ressuscitar todos os santos que estão com seus corpos no túmulo. Mas ele foi o único que ressuscitou. Amém? Onde ele diz, eu quero ler essas passagens rapidinho aqui, Mateus 28:6. Ele não está aqui, diz os anjos para as mulheres, ressuscitou como tinha dito, venha ver aonde ele jazia. João 6,39, e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Fala que ele ressuscitou, mas fala que também nós não vamos se perder e vamos ressuscitar. E 1 Coríntios 15:54, onde diz assim: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Jesus venceu a morte. Adão e Eva, quando pecou, a morte entrou na carne. O pecado trouxe morte. Adão viveu 967 anos, né? Ele morreu, viveu bastante, mas morreu. A morte entrou e a raça foi diminuindo a quantidade. Hoje nós temos 80 anos. Graças a Deus, né? Pensou? Na atual conjuntura a gente ter que viver 800, 900 anos nesse planeta? Misericórdia, né? Então caiu bem, acho até pela misericórdia de Deus. Mas a morte veio. O diabo ficou tão feliz, querido, e disse: olha, eu consegui colocar morte na criatura que Deus ama tanto. Aí vem Jesus e estraga a festa. Porque ele levanta dos mortos e diz: e esses que me aceitarem também vão se levantar. Amém? Dá para dar uma glória a Deus por isso? Ele é único, porque é o único que ressuscitou. Você não vai ver, querida, é história, esse negócio de falar, né? Você vai à internet, é tanta baboseira. Que tem gente que pratica o vampirismo, e tem gente que vive 300 anos, 400 anos, tem gente vivendo. Isso aí é tudo papagaiada, ninguém passa de 100. Olha, quanto muito você vê um outro que vive 110, 115. Quanto muito. Todo mundo morre, querido. Ninguém fica para semente, ninguém é eterno aqui. Mas Jesus se levantou. Amém? E nós logo vamos encontrar com Ele. Oh, aleluia. Ele é único também, querido, por causa do seu nome. Olha quanto poder tem o nome de Jesus, querido. Ah, se a igreja soubesse usar o nome de Jesus.
Ah, se a igreja soubesse o quanto vale o nome de Jesus, o quanto o nome de Jesus é temido no mundo espiritual pelas trevas. E a gente fica com receio às vezes de usar, falta de fé de usar o nome de Jesus. Você é filho, querido, você foi salvo por Ele. Está em perigo, está em ansiedade, está em tribulação. Clame por esse nome. Amém? Clame por esse nome, porque esse nome é poder. É o único nome que a gente conhece em toda a história, que quando você usa ele, querido, não tem o que resista, não tem o que possa parar. A palavra de Deus diz assim em Filipenses capítulo 2, versículo 9: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, olha lá, se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O nome dele está acima de todo nome. Eu tenho medo do macumbeiro que falou que vai fazer macumba para mim, querido. O nome de Jesus é mais poderoso do que aquele demônio, do que aquele Exu e sei lá o quê. Quando você clama o nome de Jesus, querido, ou as coisas saem da frente ou você passa por cima no nome de Jesus. Não tem o que possa resisti-lo. Amém? O nome de Jesus é único em toda a história. Pega uma situação impossível, pega uma situação que não tem como reverter e clama por qualquer outro nome para você que vê o que acontece. Nada. Mas começa a clamar em nome de Jesus para você ver que as coisas vão modificando, que os céus vão se abrindo. A palavra de Deus diz em Marcos 16, 17: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Aí Jesus mesmo fala, em meu nome, olha lá, em meu nome, Jesus, expelirão demônios. Querido, se um dia acontecer, não sabemos aonde a gente passa, alguém manifestou um demônio. Tem gente que não acredita, né? Quero ver essa pessoa que não acredita, uma hora está perto de um manifestado. Fala, então vai lá se você não acredita. Para você ver, a gente vê cada coisa que você vai pensar, só pode ser demônio. Eu já vi criança manifesta erguendo escada pesada que nenhum homem adulto consegue erguer sozinho. A gente sabe que isso acontece. Mas quando esse demônio todo poderoso, você chega lá e diz, cala a boca em nome de Jesus, põe tuas mãos para trás, está querendo arrebentar tudo, ele vai fazer assim, ele tem que obedecer. Por quê? Por causa de você? Não, por causa do nome de Jesus. Quem pode usar esse nome? Aqui Jesus está dizendo, aqueles que creem. Você crê? Então você pode usar. Aqueles que creem expelirão demônios, falarão novas línguas, que é o dom de língua. A gente fala no nome de Jesus, a gente recebe, a gente pode falar. E a gente pode fazer tanta coisa aqui, não dá para a gente estudar hoje, porque até a gente iria longe falando tantas coisas que a gente pode fazer com o nome de Jesus. Porque nós podemos usar, viu, querido? Para fazer a vontade dele mesmo. Amém? Orar por enfermidade, porque os enfermos serão curados em meu nome, ele diz. Em nome de Jesus, a enfermidade que está ali, ela obedece ao Criador. O vírus que está ali sai, porque obedece o nome daquele que tem o seu nome exaltado acima de todos. Então por que Jesus é único? Porque o seu nome é único, né? Colossenses 3,17, em tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus. Querido, vai montar no teu carro para ir para a praia, monte e diz assim, eu vou fazer essa viagem, eu vou passear com a minha família, em o nome de Jesus. Amém? Vai fazer uma prova, vai fazer um teste, vai fazer uma venda, tudo você fala assim, eu vou fazer isso,
em nome de Jesus, porque o Filho de Deus está dizendo aqui, em tudo que vai fazer, tem que fazer em nome de Jesus. Só não pode falar assim, eu vou bater nesse rapaz em nome de Jesus, aí não pode. Amém? Mas em tudo você pode fazer em nome de Jesus, porque o nome dele é todo poderoso. Glória a Deus. Querido, isso aqui é um princípio que até as pessoas do candomblé, da umbanda e tantas coisas que tem, bruxaria, satanismo, ocultismo, eles usam nomes ocultos, ou nome de Deus, ou nomes de demônios lá. E quando eles clamam aquele nome, algo também acontece, porque o inimigo faz algum sinal. Mas quando você clama o nome de Jesus, querido, ele está acima de todo o nome. Eu não sei porque a humanidade, ela insiste em ficar procurando aquilo que está abaixo. Se você vai numa empresa, fala para mim, se você sabe que você pode ir direto com o chefe, por que você vai passar lá com o porteiro, para depois falar com não sei quem, para depois mandar para não sei quem, depois voltar para lá e às vezes nem cair na mão do chefe, e você nem conseguir resolver aquele assunto. Mas se você pode e você tem acesso, você não vai direto com o chefe? Claro que vai. E por que a humanidade poderia ir direto falar com o nome que está acima de todo nome, usar esse nome? E fica usando um, usando o outro, e vai para cá, e vai para lá, porque o daquele é mais poderoso que o meu, e agora eu tenho que... E fica aquela coisa, querido, simples. Usa o nome que está acima de todo nome. Amém? Tem caminhoneiro que vai viajar e clama quem? O Cristóvão, né? Não é? O que vai para o lado de paraquedas, ele pula e grita o quê? Jerônimo, protetor dos paraquedistas. Querido, se não tiver Jesus ali, o paraquedas não abrir, só Jesus para abrir. Se for um crente de Deus e clamar, o Jesus enfia a mão lá e puxa o paraquedas. Mas o Jerônimo, eu não sei o que pode fazer. Né? E está relampeando, aí é a Bárbara, né? E aí vai. Está com um problema na vista, clama a Luzia. E tem, querido, para quê? Por que já não vai clamar um nome que serve para tudo? É a mesma coisa de um remédio. Você vai tomar um remédio para tosse, então você vai lá e compra o X lá. Ah, agora eu estou com gripe, aí você vai e compra o outro. Agora eu estou com dor na costa, você compra o outro. Mas vamos supor que os médicos, os cientistas tivessem inventado o remédio que serve para tudo. Você ia ficar procurando um, ou você ia direto naquele que serve para tudo? Você sempre compraria aquele e deixava lá. Isso aqui serve para tudo. Ah, hoje estou com dor na costa, é esse aqui. Ah, hoje eu estou com dor de cabeça, é esse aqui também. Porque ele serve para tudo. Jesus, querido, é esse Deus dos deuses, esse nome que está acima de todo nome, esse Rei dos reis, Senhor dos senhores. Acabou. Não tem que ficar procurando. Vai direto nele. Amém? A igreja precisa aprender a andar assim, viu? A igreja precisa aprender a andar assim, porque nós viemos do mundo com essa configuração, a gente chega na casa de Deus, tem que mudar esse pensamento. Ele é único porque ofereceu sangue puro diante do Pai. Vamos falar um pouco do sangue. Hebreus 9:12, estamos acabando de começar, brincadeira. Aí diz assim aqui, não por meio de sangue de bodes e de bezerro, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, lá no céu, né, na presença de Deus, uma vez por toda, tendo obtido eterna redenção. Redenção é onde fala que a gente foi comprado do mercado de escravos, né? Fomos redimidos por causa do seu sangue. Fala para mim, qual Deus que existe no mundo? Qual santo que existe no mundo? Qual protetor que derramou seu próprio sangue, depois de morrer ressuscitou, foi lá na presença de Deus e diz, aqui está o sangue puro aqui, para a redenção eterna da humanidade. Só Jesus fez isso. Você sabia que no céu não tem carne e não tem sangue, viu? Só que Jesus, quando ressuscitou, ele entrou no céu, no mundo dos espíritos, com carne e sangue. Ele chegou lá com sangue e disse para o Pai, está aqui o sangue que o Senhor queria. Porque o bode touro, como diz aqui, foi só uma figura até que ele viesse. Aí diz, está aqui o sangue. Não, você não acha nenhum outro que entrou com sangue na presença de Deus para salvar toda a humanidade. Ele é único por causa disso. Amém? Vamos correr aqui então. 1 Timóteo 2,5 é o único que media. E ainda a palavra de Deus diz aqui em 1 Timóteo 2,5. Porquanto há um só, é o único, um só Deus e um só mediador entre Deus
e os homens. Cristo Jesus, homem. Olha, está o Pai e aqui está a humanidade. Quem que está no meio mediando? Para que haja paz entre Deus e a humanidade, entre a humanidade e Deus. Jesus é o único mediador. Querido, eu já fui muito tempo da igreja romana. E quanto que eu pedia mediação. E quanto que eu acreditava que a mãe de Jesus era medianeira. E não estou aqui falando isso com uma certa, como é que eu posso dizer, difamação. Ó. Maria tem a sua glória, Maria tem a sua honra. Honra quem honra, né? Ela é bendita entre todas as mulheres, porque foi a única mulher que gerou no seu ventre o Deus. Amém? Mas nós não podemos colocar ela no lugar que não é dela, e nem ela quer esse lugar. Que inventaram essa história para tirar Jesus da jogada, e dizendo, não, a mãe dele é medianeira. Não é. A Bíblia está dizendo, e ela não é mentirosa, só há um mediador entre Deus e os homens. Amém? Eu já emendo aqui que ele é único, porque ele é o único intercessor também, que vai em Hebreus 7:25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele chegam a Deus, vivendo, olha lá Jesus, vivendo sempre para interceder por eles. Você sabe quanto? 24 horas por dia. Jesus está intercedendo por você, como advogado à direita do Pai. É aquela história que eu volto aqui, se você pode ir direto por aquele que possa ser seu advogado, seu medianeiro, seu intercessor. Para que vai procurar outro que não funciona na realidade? Amém? Querido, você já imaginou, qualquer homem que já morreu, por mais que seja chamado de santo pela humanidade. Hoje nós temos na Terra mais de 7 bilhões de homens. Eu pergunto para você, que espírito de um homem comum ou de mulher que é chamado santo ou santa está no céu, pode ouvir bilhões ao mesmo tempo? Não existe. Esse atributo só pode Deus ter. Onisciente, onipresente e onipotente. Ele é onipresente, ele está em todos os lugares, sabe todas as coisas. Por isso só Jesus pode ser o nosso intercessor. Ele sabe agora dos milhões de crentes que tem sobre a terra, o que cada um está pedindo, o que cada um está orando. Amém? Por isso ele pode viver para interceder, e por isso que ele pode ser único. Você não acha outro que pode interceder por nós. Nenhum. É tudo mentira. O diabo, desde o começo da humanidade, tem tentado enganar e levar as pessoas às trevas pelo engano, querido. Mas graças a Deus, porque a palavra do Senhor é luz. E a Bíblia diz em João 8:32, e conhecereis a verdade vos libertará. Eu fui livre desse jugo, porque eu passei por isso, querido. Eu orava 3 terços por dia, eu orava o rosário por dia. E aí quando acabava o rosário, eu pegava o outro, que era o mais violento lá, como é que chamava aquele de exorcismo? Que era um terço de exorcismo. Eu estava na mentira, mas um dia Jesus viu a interesse do meu coração querendo acertar, e quando eu encontrei com ele, eu dei minha vida para ele, ele diz, agora eu vou mostrar a verdade para você. Ele trouxe luz na minha vida, e trouxe luz na nossa vida. Amém? Para encerrar, querido, aqui, mais 2 passagens eu quero colocar para você. Ele é único, porque em toda a história você vai ver que o único Deus que vai e depois volta para buscar o seu povo é Jesus. Só ele vai voltar. Você está esperando a volta de Jesus, sim ou não? Porque tem gente que não está. Eu pergunto, você fala, mas quem que não está? Tem muito crente que não quer, querido, que Jesus volte agora. Tem crente que está aí aproveitando a vida, curtindo, é shopping, é viagem. Jesus voltar agora não quer, querido, não sabe o que é o céu. Se soubesse, se Jesus levasse toda a sua igreja por 10 segundos, não vamos colocar muito, só para estar lá no céu, dar uma olhada e voltar para a terra, você ia falar assim, que shopping, que praia, que eu quero é mais ir para Jesus. Não que isso não seja errado, mas, claro que a gente queria estar lá, mas tem muito crente que não quer que Jesus volte agora. O camarada está para casar semana que vem, ele fala, não, agora não, deixa eu curtir minha lua de mel, né? Querido, tudo é melhor. Tudo que é de Jesus é melhor do que as coisas da terra. Só que é o único Deus, ele é único porque em toda a história só fala de Jesus que vem voltar para buscar. Você não vê nenhum outro que vem buscar.
por exemplo, o espiritismo, o esoterismo e tantos outros ismos que tem por aí, eles creem na reencarnação. Então você vai reencarnando, um dia você vira luz e não volta mais para cá. Então um povo que tem uma mentalidade dessa, que é fora da Bíblia, ele não pode esperar a volta de nada. Porque na realidade é uma teologia, uma teoria, né? Não vamos usar a palavra teologia não. Uma teoria, é uma filosofia, uma ideologia que diz: o homem salva-se a si mesmo, porque eu volto e reencarno, eu cuido da minha vida, eu cuido da minha salvação. Mas a Bíblia diz: não há nenhum outro nome dado no céu e na terra, que importa que os homens sejam salvos, a não ser Jesus. Se não for por ele, ninguém se salva. Atos 4,12, está lá. Olha o que diz aqui. Eu gosto dessa passagem de João 14,3, quando Jesus diz assim: e quando eu for e vos preparar o lugar, oh que Deus maravilhoso, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, olha que honra, vocês estejam também. Oh querido, você sabe onde Jesus está? Num lugar glorioso, majestoso, mais lindo do que tudo que você já viu nessa terra, mais prazeroso e gostoso, e ele sabe que aquele lugar é bom. Ele diz assim: mas eu não posso ficar aqui sem a minha noiva, eu vou voltar, buscar a minha igreja, para que onde eu estou, eu quero que eles estejam comigo também. Ele é único por isso, é o único que fala de voltar para buscar. E o Apocalipse 22:20, olha, o Apocalipse encerra, ele fecha aí com chave de ouro, né, onde vai dizer assim: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Vamos ler isso aqui, querido? Vai lá. Diz assim comigo: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Vamos dizer no grego: Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. E Ele está vindo, querido, Ele está voltando. É o único que tem essa promessa de voltar para buscar. Jesus faz as coisas por completo, querido. Ele não morreu na cruz, foi embora e diz: agora se lasquem. Não, eu vou, mas volto para buscar vocês. Volto para tirar o corpo de vocês da sepultura. Vocês não vão ficar ali mortos para sempre, porque eu ressuscitei. Vocês também vão ressuscitar. Amém? E para encerrar, Ele é único. E é único que a gente vê essa história de amor, que vai se casar com a igreja eternamente. A Bíblia usa uma tipologia que diz que nós, a igreja de Jesus Cristo sobre a terra, não importando a placa, porque Jesus não colocou placa, Jesus não tem parede, é a igreja invisível dele sobre a terra. Ele diz: é a minha esposa. Na realidade, no momento não é esposa ainda, é noiva, prometida, e por isso que ele vem buscar, para que no céu possa se casar e viver eternamente com ela. É uma tipologia, claro, mas é a única história de amor que a gente vê. Você não vê falando isso do Buda e qualquer outro que vem para casar, que vem para buscar sua noiva. Não tem essa história de amor, mas é uma história apaixonante e única. Jesus é único porque ele casa com a igreja eternamente. É chamado em Apocalipse de bodas do Cordeiro, aonde diz que a esposa chega lá, o Espírito Santo leva no arrebatamento, quando Jesus vem nos ares, encontra, vai para o céu, e no céu ele casa-se, ele faz uma aliança eterna com ela. Oh querido, que coisa maravilhosa. Amém? Então Jesus é único também por isso. Glória a Deus. Está feliz por isso? Você está feliz porque Jesus vem buscar você? Amém. Está feliz porque você vai casar com Ele eternamente? Amém, querido. Glória a Deus. Eu encerro lendo o mesmo capítulo que nós lemos no começo. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Querido, eu não sei o quanto você ainda conhece de Jesus, o quanto ainda você vai conhecer, mas eu posso ter certeza de uma coisa: nessa noite você vai sair com uma visão um pouco mais aberta
de Jesus. Você vai sair com uma visão um pouco mais aberta de quem é Jesus. Você vai receber muita revelação ainda dele, muito conhecimento. Mas eu tenho certeza que nessa noite você volta para casa mais descansado, dizendo: eu sei em quem tenho crido. Eu sei que ele é único. Eu sei que não há outro, não há nome igual ao nome dele. Não há outro que ressuscitou, não há outro que possa fazer milagres. Tem tanta coisa que a gente poderia ter posto aqui. Por exemplo, ele é único porque a Bíblia diz que toda autoridade, ele diz, me foi dada nos céus e na terra. E ele diz que passou para a igreja essa autoridade. Viu? Então, nós temos tantos motivos para viver feliz. Glória a Deus. Querido, esse filme aqui passa rapidinho, viu? Daqui a pouco nós vamos estar lá com ele na glória. Se tem luta, se não tem luta, se tem dinheiro, se não tem dinheiro, eu não posso deixar de ter o meu amado. Eu não posso deixar de ter o meu Jesus. E se eu tenho Jesus, mesmo com nada, eu tenho tudo. Porque Jesus é tudo. Amém? Viva com esse Jesus de uma maneira abundante, querido, com um amor profundo. Sabe, que seja aquela paixão de paixão mesmo. O que está faltando na igreja são crentes apaixonados, e nós não temos visto isso. Amém? Se coloque em pé, querido. Se coloque em pé.